Graça e paz, meus irmãos e amigos. Shalom Adonai. Estou aqui trazendo uma mensagem aos irmãos nesta manhã. Deus falou comigo abundantemente. Eu estava orando, ouvindo uma oração e essa mensagem veio no meu coração, meu irmão, de uma forma tão esplêndida que confesso que não sei nem explicar para os irmãos, mas é o Espírito Santo, quando ele toca no nosso coração, é algo diferente. E eu gostaria de compartilhar essa mensagem que o Senhor tocou no meu coração com os irmãos. E desde já eu peço aos irmãos que, se possível, curtam esse meu vídeo, meus irmãos. Compartilhe com outros, porque a partir do momento que você curte, compartilha e até comenta, o YouTube ele automaticamente envia para outras pessoas como opção. E o meu desejo aqui nunca foi ganhar dinheiro, muito pelo contrário. O meu desejo é que a palavra do Senhor ela possa ser alcançada a maior quantidade de pessoas. A honra não é minha, a honra é do Senhor. Nós devemos honrar ao Senhor, a Ele dai toda a honra e toda a glória. Jó capítulo 2, versículo 9, meu irmão. A palavra do Senhor vai dizer assim, e a tradução da minha Bíblia eu estou usando a DAC. Possa ser que esteja um pouco diferente da dos irmãos, mas o significado da mensagem é o mesmo. E então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Muitas pessoas usam esse versículo e falam que aqui essa mulher ela foi usada por Satanás. Nós vamos ver no versículo 10 que o Jó olha para ela e fala: mas ele disse, como fala qualquer doida, assim falas tu, recebemos o bem de Deus e não recebemos o mal. Então tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Essa tradução ela é a tradução hebraica, a DAC ela usa a tradução do hebraico. Alguns dizem que ele falou como louca, ele fala como fala doida, a mesma coisa também. Mas o que nós temos que entender, meu irmão, é que as pessoas dizem que ela foi usada por Satanás. Mas vamos ver o contexto dessa palavra, meu irmão. Será que ela realmente foi usada por Satanás? Ou nós somos julgadores demais? E é isso que eu quero trazer para essa mensagem. Jó capítulo 1, versículo 1 ao 3 diz assim, ó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram muitíssimas a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. A Bíblia, ela é escrita pelo dedo de Deus, pela forma que Deus assim quis. Mas estudiosos falam que Jó, ele era antes de Abraão. Então ele é bem antes de Abraão. Certamente deveria ser no começo da Bíblia, mas não. Deus sabe de todas as coisas, a forma que ele escreve. E esse homem ele era muito rico. Ele era um homem de posses. Nós vamos aqui no versículo 13 até o 19. Nós vamos entender, e eu quero ler essas passagens para que nós possamos entender o contexto daquela fala desta mulher. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó, ele lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam juntas a eles. Eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer as novas.
Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos eram sobre os camelos, e os tomaram, e o moço feriram a fio de espada, e só eu escapei para te trazer a nova. 18 diz: estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram, e só eu escapei para trazer as novas. Capítulo 2, versículos 7 e 8 de Jó diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Aqui, meu irmão, nós vemos o momento das dores de Jó, vamos dizer assim. Jó, ele tinha posses. Jó, ele tinha bens. Jó, ele tinha filhos. E por ordem, ou por Satanás, ele vai até Deus, ou Deus, ele vem junto com os anjos, e Deus ali indaga de Satanás onde ele estava, e ele falava que estava rodeando a terra. Eu quero contextuar essa mensagem. E Deus fala: viste meu servo Jó, homem íntegro, sincero, homem correto, homem justo. E Satanás olha para Deus e fala: é lógico, tudo que o Senhor deu a ele, lógico que ele vai ser justo, lógico que ele vai ser íntegro, lógico que ele vai ser sincero. Aí Deus permite que Satanás toque na vida de Jó. Mas quando Satanás toca na vida de Jó, e aqui eu quero entrar nessa mensagem, ele não toca só na vida de Jó, ele toca na vida da esposa de Jó. Porque a esposa de Jó, ela estava ao lado do seu esposo. Então, quando Jó perdeu os seus bens, a esposa de Jó perdeu os seus bens. Quando Jó perdeu seus filhos, a esposa de Jó perdeu seus filhos. Diz um certo ditado que o pai, quando perde um filho, ele sente uma dor muito grande. Mas a mãe, ela sente uma dor muito maior, porque foi ela que gerou. Agora você para pensar comigo, meu irmão. Será que essa mulher, ela estava sendo usada por Satanás quando ela vê o seu esposo? E olha o que nós vimos aqui no versículo 2, no capítulo 2, do 7 ao 8. Sofrendo com uma chaga maligna, coçando suas feridas com taco de telha. Ela vendo o sofrimento daquele homem, ela vendo aquele que ela tanto ama, não aguentando, se contorcendo de dor. Será que ela estava sendo usada por Satanás para falar aquilo, meu irmão? Então nós temos mania de julgar, e eu quero aqui trazer Mateus capítulo 7, versículo 15, que diz: não julgueis para que não sejam julgados. Versículo 16 diz: pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, será que nós estamos sendo julgadores quando nós olhamos e falamos que aquela mulher, ela foi usada por Satanás? Olha que Jó, ele nem a condenou. Ele olha para ela e fala: como fala-te uma louca mulher. Aqui está falando como fala uma doida. Por quê? Porque ele conhece a esposa que ele tem. Ele sabe a esposa que ele tem. Romanos capítulo 14, versículo 13 diz assim: ó, assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes sejamos o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Deus não nos deu o dom e o poder de julgar, meu irmão. Deus nos deu o dom e o poder de amar ao próximo, de entender a situação do próximo. Aquela mulher, ela estava sofrendo tanto quanto o seu esposo. Aquela mulher, ela vivia a vida que ela estava vivendo tão ruim, tão triste, junto com o seu esposo. E ela não estava mais aguentando a dor de ver o seu esposo sofrendo. Ela pode ter usado uma palavra errada, sim,
Mas era o momento dela, meu irmão, era um momento de dor daquela mulher, era um momento de sofrimento daquela mulher. Ela não estava sendo usada por Satanás, não. Ela estava sendo usada por si só, porque ela estava vendo o sofrimento do seu esposo e ela não podia fazer nada. Quantas vezes nós passamos por situações difíceis, um familiar nosso, um esposo, uma esposa, passando dor, sofrimento, e você está ali do lado, vendo que ela está sofrendo, vendo que ele está sofrendo, e você não poder fazer nada. Quantas vezes você vê aquela mulher, aquele homem chorando de dor e você ali tentando dar forças, mas quando você entra no seu quarto sozinho, quando você entra dentro de um banheiro, você começa a chorar porque você não pode fazer nada. Então você tem que sentir na pele o que aquela mulher estava sentindo, o que aquela mulher estava sofrendo, para que possa falar o que as pessoas falam. Aquela mulher, ela não estava aguentando a dor do sofrimento do seu esposo. Só que se nós formos ver o contexto dessas mensagens completas, nós vamos ver que Deus, ele foi tão perfeito, tão maravilhoso com essa mulher, que ele continuou deixando ela do lado de Jó. Porque se ela fosse uma mulher má, se ela estivesse sendo usada por Satanás, Deus também poderia ter falado, pode pegar e destruir a vida daquela mulher. Ah, mas vão dizer, não, mas Satanás não destruiu porque ele estava usando ela para atacar Jó. Não, meu irmão. Deus permitiu que ele atacasse até aquele momento. Até o momento das feridas. Ali Deus permitiu que Satanás atacasse. A partir dali, é Jó, a esposa e os amigos. Quando nós vamos chegar no capítulo 42 de Jó, no versículo 12, a palavra do Senhor, ela diz assim, E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 jumentas de bois, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Quando Deus abençoou Jó com o dobro dos seus bens, Deus abençoou a esposa de Jó. Porque a mesma que teve 10 filhos no primeiro versículo, onde nós começamos a ler, e que perdeu os seus 10 filhos, é a mesma que teve os 10 filhos da bênção de Jó. Observa que Deus, ele multiplicou tudo de Jó. Deus multiplicou as ovelhas, os camelos, a junta de bois e as jumentas. Deus multiplicou os filhos de Jó. Aí vocês falam, não, ele deu 10 filhos. Só que Jó já tinha 10 filhos. Jó não perdeu seus 10 filhos. Seus filhos morreram. Continuaram sendo 10 filhos de Jó. Porque eles estavam na graça. Porque o seu pai era íntegro. Sua mãe era íntegra. Então eles ainda viviam no seu coração. No coração daquela mulher. E Deus, ele restituiu mais 10. Para que eles pudessem ser uma família e a sua descendência pudesse ser contemplada. O que eu quero trazer para a sua vida, meu irmão, através dessa mensagem, é que não julgue o sofrimento do teu irmão. Não julgue o que aquela pessoa está passando e nem uma palavra que aquela pessoa possa ter lançado. Muitas das vezes o seu coração está magoado, triste, chorando, sofrendo por algo que você não sabe. Que o Senhor venha tocar no teu coração através dessa mensagem. Aquela mulher, meu irmão, ela foi íntegra, porque ela cuidou do seu esposo em todos os momentos. E ela foi abençoada por Deus da mesma forma que ele foi. Então que nós venhamos ser íntegros com Deus. Sei que nós somos falhos, sei que nós temos momentos difíceis das nossas vidas, mas nós não podemos perder a integridade com Deus. Que o Senhor venha nos guiar através dos seus passos. Que o Senhor venha nos livrar e nos libertar de todo o mal, meu irmão. Porque nós estamos passando dias difíceis. E infelizmente o que eu tenho para a vida dos irmãos através desse mundo não é coisas boas, meu irmão. A tendência é que as coisas piorem cada vez mais. Sei que muitos podem achar que isso é normal, mas não. Sei que Deus, ele está conosco em todos os momentos, em toda a situação. Então, não julgue o teu irmão. Ah, meu irmão, ele
está meio afastado da casa do Senhor. Você já perguntou o porquê, meu irmão? O que aconteceu na vida daquela pessoa? O que está acontecendo? Qual é o problema dela? Nós temos mania de julgar. Irmão não quer saber de Deus. Não, meu irmão. Muito pelo contrário, às vezes ele está buscando mais do que até você. Então nós temos que aprender a servir a Deus e a respeitar as outras pessoas e não a julgá-las. Porque através do julgamento, como diz Mateus capítulo 7, nós também podemos ser julgados. Com a mesma medida que você está julgando o teu irmão, será o seu julgamento. Então que Deus venha abençoar a tua vida, venha abençoar os teus caminhos, venha abençoar o teu lar. Que o Senhor esteja presente sobre cada um de nós, guiando, protegendo e livrando os nossos passos. E que nós venhamos aprender a amar mais e a julgar menos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja presente sobre a minha, a tua e a tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graça e paz. Shalom Adonai. Deus abençoe suas vidas, meus irmãos.